Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, como eu propus ontem, eu vou falar um pouquinho sobre tontura para vocês. É, Porque, assim, muitas pessoas vêm ao consultório falando que estão com tontura. E tontura tem várias coisas que dão tontura, muitas coisas mesmo. Então, não dá para gente simplesmente simplificar e dizer que é uma labirintite, não dá. Tontura pode ser diversas coisas, inclusive labirintite. Então, assim, para quem vai chegando aí, vocês me dizem de onde vocês são, já vão colocando algumas perguntas. Durante o que eu vou explicar, se der tempo, eu respondo algumas perguntinhas, senão depois eu deixo para vocês aí nos comentários as respostas. Como a maioria de vocês sabem, eu sou a doutora Roberta Ferrari, né? E a minha especialização é em cardiologia. E eu tenho 48 anos, sou formada há 25 anos e tem 20 anos que eu estou aqui trabalhando em Rondônia, no município de Cacoal. Então, feito essa prévia, né? Outra coisa que muitos de vocês sabem também é que eu estive internada por coronavírus, fiquei muito tempo em coma, em UTI, então a partir disso a minha vida mudou bastante, né? Mas esse não é o tema atual, vamos à tontura, ok? Ah, Bom, a tontura, como a maioria das pessoas pensam, ela tem a ver com labirintite. Já todo mundo já sai pensando, eu tô com labirintite. Se tiver enjoo e vômito, então, nossa, é labirintite mesmo. E nem sempre. A labirintite, na maioria das vezes, ela é uma tontura ocasionada por um vírus ou uma bactéria também, quando é uma labirintite mais grave. É uma virose que dá e inflama o labirinto, que é uma estrutura dentro do nosso ouvido, lá no ouvido interno, lá dentro, né? Dentro do osso. Então, o nosso ouvido, ele é dividido em três partes. O ouvido externo, que é esse aqui que todo mundo conhece, que é para cá do tímpano, o ouvido médio e o ouvido interno. Então, a labirintite, ela acontece por causa do ouvido interno. Então, todas as vezes que realmente o paciente tem labirintite, a gente pensa, não, o problema é no ouvido interno, né? Porque como a tontura é na cabeça, às vezes a pessoa fala labirintite é uma coisa que é relacionada com o cérebro. Não, labirintite, que é a inflamação do labirinto que fica nesse ouvido interno, tem a ver com o ouvido, tá? Então, essa é uma das causas de tontura, que é a labirintite. Dentro do ouvido, né, relacionado ao ouvido, também tem outros tipos de tontura, que tem a doença de Meniere, né, que é uma doença também relacionada com tontura, tem a ver com zumbido também, e ela é muito comum. O tratamento dela é diferente do tratamento da labirintite. Então, quando a gente fala que é uma tontura, que parece uma labirintite, a gente tem que ir no médico chamado otorrinolaringologista, porque doenças do ouvido, a maioria delas dão tontura. Então, vocês sabem, tem que ir no médico de ouvido, que é o otorrino, certo? Outra coisa que dá no ouvido também, que inclusive eu tenho já há vários anos, né? Quem me conhece sabe que eu sou toda complicadinha, né? Eu tenho vários problemas de saúde. Chama VPPB, né? A sigla VPPB quer dizer que é uma tontura diferente, é uma tontura devido a uns cristalzinhos que estão lá dentro dos canais que tem lá no labirinto. Então, esses cristais, eles saem do lugar e vão para onde eles não têm que estar, nos canais, né? Eles ficam numa bolsinha e às vezes eles vão para esses canais. E isso faz com que dê tontura também, e pode dar zumbido também, e às vezes enjoo, e não é uma labirintite, né? É uma síndrome diferente,
né? E ela vai e vem conforme o tempo e é conforme a posição, a gente adquire conforme a posição da cabeça. Um dos tratamentos é uma manobra que se chama manobra de Epley. Eu acho que é assim que se fala. O otorrino vai pegar você e vai fazer uma manobra, vai te deitar e depois ele vai te virar. E nessa virada que ele faz, os ossículos, ossículos não, esses cristais vão para essa bolsinha, onde tem que estar essa bolsinha lá dentro do seu ouvido. Então, com essa manobra só que melhora isso, né? É muito difícil outro medicamento, mas através de manobras. Então, para vocês verem como é complexo e como são diversas as coisas que dão tontura, que tem a ver com o ouvido, mas que não é labirintite. Então, isso é muito importante a gente se atentar, né? Então, toda vez que tiver uma tontura rotatória, a tontura relacionada com o ouvido, geralmente ela é rotatória. Nós chamamos de tontura rotatória, vertigem. Então, a vertigem, que é essa tontura que parece que está tudo rodando, ou que você está rodando, né? Ela tem a ver com o ouvido, na maioria das vezes. E pode dar enjoo e tal. Isso é para o otorrinolaringologista tratar, certo? Bom, mas não para por aí, né? Eu até fiz uma lista aqui para eu não me perder e falar de tudo para vocês, né? Não só da parte de labirintite mesmo, né? Que, recapitulando, a labirintite ela pode ser por vírus, pode ser por bactéria, é como se fosse uma inflamação por uma infecção, né? Então, e que se dá no ouvido interno, não é aquela infecção que purga o ouvido, assim, que sai secreção, assim, não. Apesar de que qualquer infecção no ouvido, até uma cera no ouvido pode dar tontura, tá, gente? O excesso de cera no ouvido pode dar tontura. Bom, outra coisa que pode dar tontura também, eu coloquei aqui para eu não esquecer, é a cinetose. Tem uma tontura que é por causa... Olha, eu acho que muita gente já passou por isso. Os que não passam por isso são privilegiados, porque eu acho muito chique quem consegue andar de carro e andar de ônibus lendo. Eu não consigo. Se eu ler no ônibus ou no carro, eu passo mal com certeza. Então, assim, cinetose é esse nome que a gente dá para essas pessoas que têm enjoo, tontura dentro do carro em movimento ou dentro do barco. Para quem gosta de pescar, é um problema isso, né? Então, chama cinetose, tá? Esse problema de dar tontura quando está em movimento. A maioria das coisas que não deixam coordenar, quando você está, por exemplo, está tendo um movimento e seu olho não está no mesmo movimento, não está percebendo aquele movimento, ele está parado, não tem conexão o que seu olho está vendo com o movimento que está acontecendo, isso vai dar tontura. Então, por exemplo, se tem uma criança no carro que ela não está vendo, ela está num banco muito baixo e ela não está enxergando o que está acontecendo na frente e atrás dela, ela está naquele movimento do carro, ela vai ter tontura e possivelmente vai passar mal. O ideal é quando a criança está dentro do carro, ela consiga ver tanto na frente o horizonte como dos lados, para não ter tanta tontura. O ideal é olhar para frente, né? Quando eu era criança e ia viajar com a minha tia, meu tio sempre falava, fica no meio, olhando para frente, né? Que daí a chance de dar enjoo, tontura, essas coisas, era menor. Muito bem. Eu lembro muito, assim, dessa parte com a minha tia e meu tio, né? Eu viajei muito, muito com eles mesmos. E... meu irmão tá online. Ontem, né, Marcos? Ontem ele fez aniversário, aproveitava a dar parabéns, né? Pessoalmente, assim. Então, meus parabéns, meu irmão Marcos, que eu amo muito. Muito bem, turma. Então, voltando aqui às viagens que eu fazia com a minha tia e meu tio, a gente descia a serra no interior de São Paulo, né?
de Taubaté para Caraguá, ou de Taubaté para Ubatuba, eu passeava bastante com eles. E durante a descida da serra eu sempre passava bem mal. E esse era o recurso, olhar para frente. Muito bem, vamos ver outro tipo de tontura que pode dar, sem ser a vertigem, que é essa tontura rotatória. São as tonturas relacionadas com a dificuldade de fluxo do sangue para a cabeça e na cabeça. Então, por exemplo, chega o paciente no meu consultório, eu já logo falo assim, né? Logo no começo eu já pergunto, quais são os sintomas, né, e tal, e falo, tem tontura? Por quê? Tontura pode ser um sinal de várias coisas do sistema circulatório, né? Porque toda baixa de fluxo pode dar tontura, baixa de fluxo de sangue, né? Pode dar tontura. Então, por exemplo, se tem muita tontura, desequilíbrio principalmente, porque as tonturas relacionadas com o que está dentro da cabeça é mais um desequilíbrio, uma falta de equilíbrio. Você anda, mas você meio que cai. Então, assim, e não é porque tá rodando, é porque fica desequilibrado mesmo. Então, essas tonturas, elas têm a ver com a baixa de fluxo cerebral e pode estar relacionado com um derrame, né? Um ataque isquêmico transitório, que é tipo quase um derrame, pode estar relacionado com uma enxaqueca, pode estar relacionado com alguma doença do cerebelo. Dentro da cabeça não tem só o cérebro, né? Tem várias estruturas dentro da cabeça. E uma delas é o cerebelo, que fica bem aqui na região da cabeça, na altura aqui da nuca, tá? Fica assentado assim, no fundo do crânio aqui, o cerebelo, na parte de trás. Então, alterações nesse cerebelo, que podem ser vasculares também, dão desequilíbrio, porque o cerebelo é o órgão principal do equilíbrio. É o cerebelo que manda no equilíbrio. Ele faz parte do encéfalo. Então, quando a gente fala assim, até AVC e tem AVE, que é acidente vascular cerebral e acidente vascular encefálico. A maioria dos neurologistas acham que o mais correto é falar AVE, que é acidente vascular encefálico, porque pode ser, né? O encéfalo inclui o cérebro, o cerebelo e o tronco, que fica na frente, o tronco encefálico. Então, o tronco encefálico é onde tem o centro da respiração, que se for uma fratura, algum acometimento numa região muito alta aqui da espinha medular, pode atingir esse tronco encefálico e acabar dando, quebrando a respiração e a pessoa falece, morre, né? Então, essas fraturas muito altas de pescoço são perigosas por causa disso, porque pega esse centro respiratório no tronco encefálico. Bom, mas voltando aqui à nossa tontura e ao cerebelo. Então, o cerebelo, que faz parte do encéfalo, né, que está abaixo do cérebro, mas na parte de trás, ele, quando sofre também uma isquemia, que é uma baixa do fluxo de sangue, ou um corte do fluxo de sangue, então ele pode dar esse desequilíbrio. Quando acomete o cérebro também, mas o cerebelo, ele é mais assim, específico para isso, né? Então, eu sempre já vou perguntando se tem tontura, porque isso mostra para mim com relação ao fluxo de sangue para a cabeça, tal. Outra coisa que dificulta o fluxo de sangue para a cabeça, que pode dar tontura, isso bem específico na área de cardiologia, são as arritmias. Então, a arritmia, o que é a arritmia? Muita gente não sabe o que é arritmia. A arritmia é quando o batimento do coração está descompassado, está fora do compasso. Então, o normal é tum, tá, tum, tá, tum, tá. E aí ele fica assim, tum, tá, tá, tum, tá, tá, tum, totalmente irregular. Isso faz com que o fluxo, porque cada tum-tá lá é um batimento que vai o sangue. Se ele está totalmente desregulado,
ele pode mandar fluxo para a cabeça de várias formas, com vários movimentos, turbulências, e isso dificulta o fluxo dentro da cabeça. Então, isso pode dar tontura. Então, a arritmia, uma das coisas que a arritmia dá é tontura. Outra hora eu vou falar de arritmia mais a fundinho para vocês, porque a arritmia tem vários tipos, tá, gente? Não existe só a arritmia, aquela grave que mata, não. Tem arritmias que elas são benignas. Então, é um assunto extenso também, que vale a pena focar nisso um dia. Falar só sobre isso. Outra coisa, vamos ver aqui na minha listinha. Esclerose múltipla, né, que é uma doença neurológica, pode dar tontura também, desequilíbrio, tá? Outra coisa muito comum que acontece, batida na cabeça. Então, por exemplo, até uma coisa que acontece muito lá na ortopedia. Como eu faço muita visita na ortopedia, fazia pelo menos, né? O que eu via muito? Pessoas que caíam, que essa queda foi por causa de uma tontura, e pessoas que caíam porque tropeçavam simplesmente, né? Então, uma das coisas que a gente tem que avaliar é se o paciente teve uma tontura antes de cair, né? E porque daí já tem que pensar em outras coisas vasculares, né? Que tem a ver com a parte vascular, de circulação. Mas, por exemplo, desequilibrou, caiu, bateu a cabeça, pode ser uma lesão grande e começar a sangrar na hora e rapidinho da tontura, né? Tanto por perda de sangue, como por compressão de estruturas de dentro da cabeça, né? Porque o sangue vai ocupar o espaço dos órgãos de dentro da cabeça. Ou, desculpa, eu me perdi um pouquinho aqui, que eu fui olhar uma mensagem ali e me desconcentrei. Desculpa, gente. Eu vi aqui o pessoal dando um bom dia, né? Várias pessoas. Mas, gente, bom dia a todo mundo. Margarete, Daniel, Nayara, Ione, Lucimar, meu irmão. Meu irmão é um privilegiado, ele não fica mal assim quando tá movimentando e ele consegue ler. A Cecília, bom dia, Vera. Vera tá sempre presente, né? Vera Marzani. Ana Cristina, Elisete, oi Elisete. E vamos ver aqui, a Cristina, Lucy, ai que maravilha, gente. Eder Boy, tá sempre presente também. Nair Premoli também, muito presente, né, Nair? Várias pessoas aqui já conhecidas, inclusive, né, que já tive a oportunidade de responder algumas perguntas. Então, gente, muito obrigado. A Raquel de Marília, muito bom, muito bom. Então, continuando aqui, né? Então, o paciente caiu, bateu a cabeça e começou a sangrar, sangrou muito, é mais fácil de identificar e relacionar com a cabeça que bateu, né? Agora, se a pessoa bateu e o sangramento é bem pouquinho, de gota em gota, às vezes a gente só vai conseguir detectar isso depois de mês, né? Vários dias, mais de 30 dias passados, você bateu a cabeça e pode começar a ter os sintomas. Então, gente, prestar muita atenção quando bate a cabeça, não é só na hora que dá o problema. Pode ainda ficar aquilo e depois de vários dias ainda acontecer de descobrir que tinha um sangramento ali, que era um sangramento pequeno e que foi, assim, juntando o sangue ali de pouquinho e foi agravando com o tempo, né? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês, que eu tinha me perdido um pouquinho. Deixa eu arrumar aqui o óculos. Né? Essas mulheres que gostam de ficar bonitinha, né? Se é que dá, né? Então, turma, vamos lá.
Voltando aqui, outra coisa que pode dar tontura é, como eu andei tendo, né, nesses últimos dias, ansiedade e pânico. Né? Ansiedade e pânico são coisas que podem dar tontura. São um dos sintomas, né? Então, várias pessoas aqui dos meus seguidores já tiveram crise de pânico. Muita gente falou isso para mim durante as mensagens, né? Eu tive crises de pânico e não ficou ainda 100% diagnosticado, mas tem muito a ver com o que eu senti nos últimos dias. E já melhoramos a nossa medicação, já aumentamos o remédio e eu estou muito bem. Aliás, estou me sentindo muito bem mesmo. E isso pode dar tontura, pode dar uma série de coisas, uma série de sintomas e que parece que vai morrer mesmo. Então, uma das coisas que você tem que pensar quando a pessoa fala em tontura é da síndrome do pânico. Eu, como diabética, e como os diabéticos que me acompanham sabem, quando a gente está com a diabetes muito baixinha ou quando ela está muito alta, a gente pode ter tontura também. Mas é uma tontura tipo desequilíbrio, tá? Uma tontura quando a gente levanta de repente, dá aquela coisa ruim na cabeça. E no caso da hipoglicemia é uma coisa séria, né? Quem tem diabetes tem que ter muito cuidado com hipoglicemia, que às vezes a hipoglicemia, que é a baixa da glicose no sangue, é muito pior às vezes do que uma alta da glicose no sangue. Então tem que ter bastante cuidado, principalmente os que têm que fazer uso contínuo de medicamento tipo insulina, tá? Então a hipoglicemia pode até causar danos cerebrais, porque a glicose do sangue é como se fosse o alimento para o nosso cérebro. Nosso cérebro tem muita glicose ali, muita proteína, muita glicose. Então, se baixa essa quantidade de glicose, o cérebro vai sofrer, tá? E se tiver demais também, vai irritar as artérias do cérebro e ele vai sofrer também. Então, por isso que a gente tem que ficar nessa luta constante para manter a glicose em níveis normais, em torno de 80, no máximo estourando 90. Tá bom, turma? Outra coisa que baixa o fluxo cerebral e dá tontura também é a desidratação. Então, quando a gente está muito desidratado, quando o paciente usa muito diurético, que está além da conta que ele aguenta, porque tem muita gente que precisa usar diurético, mas às vezes está numa dose muito excessiva, aí pode ter tontura por desidratação. Então, no caso de hidratação, né, vocês têm que sempre observar a língua. Ó, eu vou mostrar minha língua para vocês, mas não é porque eu estou fazendo malcriação, não, é para vocês verem. A minha língua, ela é bem hidratada, ó. Ela é molhada e ela é gordinha, ela é bem hidratada. Eu tenho bastante saliva. Então, a língua, ela é um sinal, né? É um órgão que dá um sinal que vocês podem estar usando sempre. Olha no espelho, põe lá o linguão para fora. A língua tá muito fina, tá muito grossa, assim, tá seca. Então, quer dizer que você tá desidratado. Bora tomar água, né? Então, assim, no mínimo 2 litros de água por dia. Só não pode tomar 2 litros de água por dia quem tem insuficiência do rim, quem não tem o rim funcionando direitinho, ou quem tem insuficiência cardíaca ou insuficiência do fígado, que a gente chama de insuficiência hepática. Então, essas doenças que acumulam água no corpo e faz a gente inchar demais, inchar o corpo todo, essas doenças não pode tomar muito líquido. Então, infelizmente, acaba a gente tendo que lidar num equilíbrio entre a desidratação e a hidratação. Fica sempre ali naquele limite para não desidratar muito, que também é ruim. Mas são casos graves de coisas avançadas. A maioria da população pode tomar no mínimo 2 litros de água por dia. Certo, turma? Então, outra coisa. Vamos ver aqui na minha listinha. Alterações da tireoide.
Gente, tireoide é aquela glândula que a gente tem aqui no pescoço, que você pode ter tanto a função aumentada da tireoide, que é o hipertiroidismo, como o hipotiroidismo. Todas as duas podem dar tontura, porque mexe com o corpo inteiro. Ela libera hormônios que vão influenciar até na sua saliva. Então, tireoide, qualquer coisa que você tenha no corpo, não sabe o que pesquisar? Pesquisa tireoide. Tireoide é importante, gente. Tireoide, principalmente, dá mais em mulheres do que em homens, apesar de que hoje em dia tem nos dois, mas a gente pega mais em mulheres do que em homens. Tireoide, tanto para mais como para menos, pode dar tontura. E tanto para mais como para menos, pode dar pressão alta, que é uma das coisas que pode dar tontura também. Então, a pressão alta é quando os vasos sanguíneos tem o sangue assim, não tá pressionando muito as paredes dos canais sanguíneos, dos vasos sanguíneos. Então, isso é a pressão alta, né? Então, quando o paciente está com pressão alta, que a pressão é no corpo inteiro, inclusive na cabeça, né? Ele pode ter tontura, porque vai estar com o fluxo cerebral vai estar tenso, né? Então, pode ter tontura, vai estar com aquele fluxo fazendo tensão ali, dá tontura. Outra coisa que dá tontura, aumento dos triglicerídeos. Triglicerídeos é tipo gordura no sangue, quando o pessoal diz que o sangue tá grosso, é quando tem muito triglicerídeo. Não é colesterol, gente. É triglicerídeos, é diferente, tá bom? Então, é a gordura no sangue mesmo. A gordura no sangue é o triglicerídeos, porque o colesterol é um pouquinho diferente. É tipo gordura, mas ele não aparece literalmente no sangue como o triglicerídeo aparece. Então, quando o triglicerídeo está muito alto, mas alto mesmo, gente, né? Não é qualquer triglicerídeo de 300, não. É alto, tipo 500, 1.000, 1.500. Eu já tive paciente de 2.000 de triglicerídeos. Então, assim, o triglicerídeos, quando tá muito alto, ele pode dar tontura, porque o sangue tá grosso mesmo. E aí, inclusive na hora que eles tiram o sangue da gente, da veia, né? Quando vai fazer o exame, tira. A primeira coisa que eles observam é que daí já fica sobrenadando aquela gordurinha no sangue, né? E inclusive quando tá muito, os outros exames de sangue ficam todos alterados por causa da quantidade de triglicerídeo. Então, quando o triglicerídeo está super alto, nem adianta fazer exame de sangue para ver outras coisas. Tem que dar uma baixada nele para conseguir ver de forma fiel os outros parâmetros. Por exemplo, você quer ver uma glicemia e está com o triglicerídeo muito alto, ela vai estar alterada também, porque ele vai estar prejudicando aquela leitura, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre atento. O médico tem que estar sempre atento, tá? Então, outra coisa que pode dar tontura, vamos mais para frente. Alguns remédios, né? Quem toma remédio para cabeça, toma remédio para depressão, que toma remédio para ansiedade, pode ter tontura, porque esses medicamentos baixam o nível de consciência da gente, deixa a gente mais sonolentinho, e isso pode gerar um tipo de tontura, tá? Outra coisa que pode dar também tontura são os problemas de visão, que é uma das coisas que eu tenho também, né? Eu uso óculos para enxergar de longe. E eu uso óculos porque eu tenho visão dupla. Não é muito, mas é o suficiente para atrapalhar. Então, o que acontece? Quando eu tiro, para eu ver de perto, eu tenho que tirar os óculos, tá, gente? Então, por exemplo, aqui, eu consigo enxergar melhor sem o óculos do que com o óculos, para eu ler essas letrinhas que vocês estão colocando aí. Agora, para eu ler de longe, para eu ver de longe, eu tenho que usar o óculos. Então, isso faz com que o que eu tô vendo, às vezes, não esteja esteja descoordenado com o que o meu cérebro tá vivenciando. Então, isso pode gerar uma certa tontura. E ver duplo também, né? O astigmatismo, você pode ter uma certa tontura por causa dele.
Então, miopia, que é dificuldade para ver de longe, pode dar tontura. Hipermetropia, que é dificuldade para ver de perto, né? Também são causas de tontura. Estrabismo, que é o olho torto, né? A pessoa que tem aquele desvio da bolinha, né? Do olhar aqui, de um lado, geralmente é só de um lado, mas pode ter pessoas que têm um desvio da bolinha do olho para o outro lado também. Então, isso também é causa de tontura, porque fica fora do eixo da comunicação do olho com o cérebro, né? Diferença de grau também. Se um olho tem muita miopia e o outro tem quase nada, também dá bastante. Essa diferença grande pode dar um desequilíbrio, uma tontura. Então, para vocês verem como tem coisa que dá tontura, é muita coisa mesmo. Então, o médico, imagina, o médico, quando vocês chegam lá e falam, tô com tontura, a gente fica com a cabeça a mil, né? Falando, meu Deus, essa tontura é do quê? E aí, a gente tem que pedir os exames que são mais compatíveis com o resto das coisas que vocês estão se queixando. Então, tem tontura, mas a gente começa a perguntar outras coisas para ver se aquela tontura está relacionada com o quê, né? E vocês, sabendo disso tudo que eu tô falando, vocês, quando vocês chegarem no médico, vocês já falam, ó, eu já pensei nisso, naquilo outro, porque vocês já vão estar espertinhos, né, com as minhas informações. E aí isso ajuda muito a direcionar o nosso pensamento, porque tem muitas coisas, né? Lógico que um médico que é especialista numa determinada coisa, às vezes, por exemplo, eu tenho a minha especialização em cardiologia, mas, por exemplo, se eu tiver que tratar um problema no olho, vai ser meio difícil. Então, vou ter que encaminhar para um oftalmologista. Então, vai variar muito. Por exemplo, você está lá num clínico geral, né? E ele está acostumado mais com aquelas coisas do dia a dia, do clínico geral, que às vezes é uma diarreia, às vezes é uma gripe, coisas desse tipo, que são do dia a dia de todo mundo. E ele se vê com um sintoma que não se encaixa em nada daquilo que ele está habituado, às vezes ele vai ter que encaminhar para um especialista, para o especialista investigar melhor. E chega naquele especialista, ele investiga, não descobre nada, não é que não tem nada, é que às vezes é para outro tipo de especialista. Isso é chato? Isso é muito chato, né? Então, por isso que no primeiro médico a gente já tem que estar, assim, tentar englobar o todo possível, investigar para todo lado para aquele paciente não ficar pipocando de especialista em especialista. Mas chegou naquela conclusão, por exemplo, eu não sou endocrinologista, não tenho especialização nenhuma em endocrinologia. Eu chego lá e vejo que é uma tireoide, eu não vou ficar tratando você. Eu vou falar, olha, agora a gente já sabe que é tireoide, eu posso até dar o pontapé inicial, eu posso começar a passar o remédio, mas você vai acompanhar com o endocrinologista, que é o correto, porque daí ele vai destrinchar aquilo, porque às vezes a tireoide, ela tá doente por vários motivos, né? Então não vai ficar só naquilo também. Na medicina é muito complicado, porque uma coisinha você vai fuçando, você vai tentando descobrir, você acha coisas inimagináveis. Então, isso é muito importante vocês saberem, porque tira um pouco daquela expectativa também da gente querer adivinhar ali na hora o que é. Não tem como adivinhar. Se o sintoma for muito inespecífico, tontura, falta de ar, aceleração no coração, visão turva, palpitação batedeira, né, que eu já falei, tontura, falta de ar, dor no peito. Todos esses sintomas, eles são sintomas de várias doenças. Então, às vezes, fica difícil da gente conseguir adivinhar o que é naquele momento. Às vezes, tem que fazer os exames complementares e ir investigando, que é o que eu falo muitas vezes para vocês nos comentários e oriento. Olha,
Tem que investigar. Não é porque um especialista falou que não tem nada daquela especialidade que acabou, não. Tem várias outras coisas que têm que ser vistas. Então, às vezes a gente tem que investigar muito para chegar na conclusão de que às vezes é só entre aspas, tá, gente? De que às vezes é só uma síndrome do pânico ou só uma ansiedade. Problemas psicológicos, a não ser uma depressão grave, que se a gente detectar aquilo no paciente, a gente já tem que logo tratar, porque às vezes não dá tempo de encaminhar para o psiquiatra, porque se você pega um paciente com depressão grave, às vezes ele pode cometer suicídio. Então, a gente já tem que ir logo tratando e encaminhar para o psiquiatra. Mas quando não é isso, quando a gente não percebe que é uma depressão grave, porque depressão também é um diagnóstico muito difícil, a gente tem que, né, investigar uma série de doenças, várias. E é importante investigar tudo, porque às vezes você fica lá tratando uma labirintite com medicamento para labirintite, tipo eu não vou falar o nome comercial, tipo uma betistina, ou um outro medicamento para tontura, uma cinarizina, assim. Você vai e usa uma flunarizina, e usa um negócio desse, é para labirintite. Não vai funcionar para uma síndrome de Meniere, não vai funcionar para um VPPB, né? Então, não adianta. Não vai adiantar. Então, tem que ser melhor investigado, não dá para ficar tomando remédio por conta própria, né? Então, eu não estava lembrando a sigla, gente, VPPB, vertigem posicional paroxística benigna, tá? Porque a VPPB que eu tenho, inclusive, ela é benigna, ela vem e vai com o tempo e tal, e só fazendo a manobra com a cabeça que dá certo. E não adianta ficar tomando o medicamento do labirinto, ou a flunarizina, ou a cinarizina, né? O medicamento do labirinto. É a betistina, tá, gente? É porque muita gente sai tomando labirinto, gente. Nem sempre é o labirinto que vai tratar vocês. Cuidado! Porque muito pelo contrário, às vezes pode começar a dar uns efeitos colaterais graves aí, uma coisa ruim, e você não sabe o que é, aí é o remédio. Foi lá, comprou por conta própria. Não pode. Tem que procurar o otorrino, tá? Então, fica aí a minha dica para vocês. Muito obrigada por todos. Eu vou ler todas as perguntinhas e vou respondendo. Eu tenho ainda dificuldade de digitação, porque a minha mão boa não é mais a minha mão boa, eu tô tendo que treinar mais a esquerda, tá? Então, eu às vezes demoro. Então, e tenho dor no braço ainda, na coluna, tudo, né? Tem uma série de sequelas aí da época que eu tava em coma. Então, eu às vezes demoro um pouquinho, mas não fiquem bravos comigo. Em algum momento eu respondo. E aí vocês já vão, já manda a pergunta logo de cara, né, gente? Porque às vezes só manda um oi, aí eu fico, tá, oi, mas já passou tanto tempo. Então, com certeza eu não vou responder naquele minuto. Então, já manda o oi, manda o bom dia e manda a pergunta junto para facilitar, tá bom? Muito obrigada, muito bom dia para vocês, muito boa semana. Hoje é segunda-feira, apesar de eu estar em casa, meu ritmo continua o mesmo, até para não perder o pique, né? De segunda a sexta é ritmo de trabalho, entre aspas, né? Se eu não estou trabalhando na clínica, eu estou aqui estudando ou me correspondendo com vocês, tá? Beijo grande, até!